E hoje o nosso bate-papo com o cirurgião plástico, Dr. Antônio Vieira, é sobre o preenchimento. Preenchimento facial, labial, enfim. A gente vai tentar entender um pouquinho com o Dr. Antônio Vieira quais são os cuidados que se precisa ter, qual é o limite para fazer esse tipo de procedimento. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Qual é realmente o limite para fazer esse preenchimento facial? Realmente, o limite vai depender do bom senso, né, do cirurgião plástico, dermatologista com o paciente, né? Vai ter que sempre que buscar resultados naturais, harmônicos, nunca tendendo ao exagero, que pode acabar deixando o paciente com um resultado desgracioso, né? Esse procedimento, ele é invasivo? É um procedimento considerado minimamente invasivo, que ele é feito a nível ambulatorial, né, no consultório médico, onde tem que ter todo o aparato de um consultório médico, uma vez que ele, na composição, geralmente tem lidocaína, então deve ser feito aplicado por um profissional médico. E o cirurgião plástico, o dermatologista, vão ter a expertise de conhecer a anatomia da região, os planos mais adequados para se conhecer, para se obter resultados mais satisfatórios, minimizando os riscos de lesões, né? Podem ter lesões vasculares, que pode levar até a necrose e perda de substância. Então, virou moda, né? Essa questão principalmente do preenchimento labial. Virou moda, a gente está vendo aí alguns artistas fazendo isso, e as pessoas acabam também indo na onda. E nessa onda que é o perigo, né? Principalmente se fizer isso na mão de alguém que não seja devidamente habilitado. Qual é o maior perigo nisso? Certo. O ideal é que o paciente busque um profissional capacitado. Como eu disse, um cirurgião plástico, um dermatologista, que eles vão ter a expertise de conhecer a anatomia e saber lidar. E ele vai saber lidar tanto com o caso do paciente para fazer o tratamento e, ao mesmo tempo, ele vai conseguir diagnosticar precocemente e resolver as complicações, né? Daí a importância de se fazer com um profissional médico que vai saber resolver e solucionar qualquer complicação que possa acontecer. Quais são as indicações para realizar esse preenchimento, doutor? Em que casos são mais apropriados ou recomendáveis? O ideal é para aqueles pacientes já na faixa dos 30, 40 anos, que já vai ter absorção da gordura, né, dos tecidos do rosto, né, como ligamentos, a absorção óssea, e aí vai se aparecendo rugas mais profundas e perda de substância, né, de volume, tanto na região malar, na região labial, né, no ângulo da mandíbula. São essas regiões principais que são preenchidas para se ter um rejuvenescimento da face do paciente. Quanto tempo dura para fazer a aplicação? Em geral, é feita uma aplicação de uma pomada anestésica, que vai demorar aí uns 30 a 50 minutos para fazer o efeito. E a partir daí é realizado o preenchimento, que vai depender da quantidade de volume de seringas que vão ser aplicadas naquele rosto, né? Vai depender da quantidade, pode chegar aí a 20 a 1 hora de tratamento. Para eu saber ou ver o resultado, quanto tempo depois de ter feito a aplicação? Já vai ter uma ideia imediata, só que aí vai seguir cerca de 2 a 5 dias de edema, e aí após essa regressão de edema, com uns 15 a 20 dias, o resultado já vai estar estabilizado. Existe algum risco durante ou após o procedimento? Existem riscos de reações adversas, né, relacionadas ao uso de medicação, alergia, se o paciente tiver um histórico de alergia, e riscos de acidentes, principalmente vasculares, relacionados à aplicação inadequada, assim como a formação de nodulações ou de granulomas, dependendo do material e da substância que é aplicada. Quem não pode fazer um procedimento como esse? As contraindicações são principalmente para pessoas que têm alergia a algum dos componentes da fórmula, mulheres gestantes ou que estejam em lactação, assim como pacientes que têm doenças autoimunes. Bom, conversei aqui com o Dr. Antônio Vieira, cirurgião plástico, dando recomendações sobre os cuidados que se precisa ter em relação ao preenchimento facial, que inclui aí o preenchimento labial e outros, né, procedimentos dentro desse contexto, né, doutor? Isso, exatamente. Muito obrigada, então, pela entrevista aqui hoje no programa Referencial, para falar de um assunto tão importante, fazendo aí um alerta, né, para as mulheres, principalmente, não ir nessa onda aí de preenchimento e fazer as coisas de uma forma exagerada, né, doutor? Isso, o bom senso sempre em primeiro lugar. Ok, muito obrigada. Fica a dica aí para você.